Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e desde já eu te convido a se inscrever no canal da Comunhão Espírita de Brasília, ativar o sininho, receber as nossas produções e entre as inúmeras produções da Comunhão tem o Papo Espírita, um programa que traz convidados ou um bate-papo entre nós, alguma coisa informal em que a gente procura tratar de temas do nosso cotidiano à luz da doutrina espírita. Então, comigo no estúdio estão Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia para nós, né? Porque esse programa vai para Daniel, noite. bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. A gente vai ao ar às 19 horas no canal da Comunhão Espírita do YouTube, todas as quintas-feiras. Bom, nós trouxemos novamente como convidado o psicólogo clínico e trabalhador espírita Daniel Campos. Bem-vindo, Daniel. Olá, tudo bem? Tudo bom, Ana, Thelma, Miriam. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, porque a ideia desse programa partiu da Miriam e surgiu após a gente ter gravado o programa sobre transtorno bipolar na visão da doutrina espírita, que foi ao ar na semana passada, né? Está lá na nossa playlist. E nesse programa, Daniel, você comentou a respeito das dinâmicas familiares que podem causar o adoecimento de um de seus membros, né? E a gente achou super interessante tentar abordar, trazer aqui para o nosso público quais são as dinâmicas que trazem saúde, né? Dinâmicas familiares, quais são aquelas que podem causar adoecimento. Então, a gente quer começar te perguntando o que é uma dinâmica familiar, né? E como ela influencia na saúde emocional dos seus membros. A dinâmica familiar, ela é a interação entre os membros, né? Como os membros da família interagem afetivamente, né? Como que essa família se organiza na definição dos papéis, pai, mãe, filho, como é cumprido esses papéis. Então, todo aquele complexo de relações nós podemos definir como a dinâmica familiar. A respeito da questão entre essa dinâmica, né? Ou seja, como os membros da família interagem, essa interação pode gerar adoecimento, é algo quase que constante na vida de todos nós, né? Porque todos nós passamos, por menor que ela seja, por algum tipo de família, ainda que não seja a biológica, mas vai alguém ou uma instituição, às vezes, vai fazer as vezes, né, dessa imagem familiar. E é justamente nesse conjunto, né, nessa conjuntura que nós estamos inseridos, que cada um pode experimentar isso de uma forma e contribuir para um adoecimento. Né? Cada pessoa experimenta as relações afetivas, né, as relações entre pai, mãe, irmão, de uma forma, né? E como nós somos espíritos, estamos falando de um contexto espírita, nós sabemos que tem um espírito imortal que vem passando de encarnações em encarnações. Ou seja, a Ana, a Thelma, a Miriam, o Daniel, cada um tem uma capacidade de assimilação, né, dos afetos, das dificuldades da vida. Observemos o Chico, por exemplo. O Chico, se a gente fosse analisar a família do Chico em termos de psicopatologia, por exemplo, ou de uma família potencial para o Chico adoecer, era enorme. Porque ele sofreu um trauma precoce, perdeu a mãe dele muito cedo, ele foi morar com a tia que torturava ele, né, que enfiava garfos no abdômen dele, né, ou seja, ele já sofreu um abandono na infância, muito grande, né, passou por uma imagem de uma mãe bem sombria, né, que era essa tia que cuidava. Ele muitas vezes fazia um papel também de cuidar dos outros familiares, né, ou seja, distorcendo uma função que não era dele, né, porque estava ali. O pai também com muitas cobranças. Mas quando a gente olha a vida do Chico, a gente não vê um traumatizado. Né? A gente vê um espírito que conseguiu ressignificar toda a história familiar, né? E que passou por todo aquele processo com a capacidade que poucos espíritos encarnados passariam, né? Sem se tornar patologicamente, né, doente, sem ser um depressivo, ou desenvolver uma neurose grave, uma revolta, né, projetando a família na sociedade. Ou seja, cada um vai experimentar isso de maneira diferente. Embora você tenha pessoas que passam por eventos bem menores,
coisas que o Chico não passou, mas que quando recebem aquele evento parece que liga a algo, né? Parece não toque em algo que já está aberto na alma da pessoa. E então o indivíduo, não tendo aquele preparo espiritual que não foi construído ao longo das encarnações, faz a doença. Então a gente costuma dizer assim, que todas as famílias têm problemas. O que diferencia uma família com saúde de uma família de uma dinâmica que não tem saúde espiritual é que a família que tem saúde espiritual, ela resolve os problemas e permanece junto, a que tem saúde. Ou seja, ela vai passando pelos problemas e continua sendo uma família, sem separações, sem brigas, usando perdão, né? Ressignificando as dores, né? Com cada um cumprindo o seu papel, embora esteja enfrentando desafios. A família que não tem saúde psíquica ou saúde espiritual é a família que não consegue resolver os problemas e permanecer junto, né? Onde se separa, cada um vai para um canto, morre uma pessoa, aí a família se dissipa, né? Ou seja, são essas duas imagens, assim, vamos dizer assim, bem polarizadas, que, de maneira geral, é claro que não é só isso, mas para fins didáticos, uma família com saúde e uma família sem saúde seria isso. Ou seja, é uma família que continua seguindo como família, apesar dos problemas. Ou seja, o que caracteriza uma interação, uma dinâmica familiar? É o compartilhamento da história familiar, né? Os afetos, a resolução de problemas, o apoio que é dado, né? A gente fala em rede de apoio, né? A família faz parte da rede de apoio. Então, tem pessoas que têm uma estrutura de família, que tem uma imagem biológica de uma família, mas a dinâmica não é de uma família. Onde o filho é o pai, né? Aí o pai é alcoólatra, o filho tem que cuidar do pai. Aí ele está numa idade que deveria estar estudando, está sendo provedor, né? Aí, de repente, o pai abusa da filha, ou seja, ele vai para o lugar do amante, a filha também, ou se distorce tudo, né? Ou seja, são famílias que se destruturaram nesse sentido aí. Então, no resumo, seria isso. A imagem da família com saúde, que tem problemas e segue numa dinâmica como família. A família que não tem saúde, que rompe e se desorganiza. E, geralmente, essas famílias que rompem, que se desorganizam, são as famílias que geram pessoas doentes na dinâmica. Vamos lá, meninas. Perguntas. Eu acho tão interessante a fala de Daniel, porque ele desperta muitas reflexões, né? Porque família é algo comum, né? A todos encarnado aqui, desencarnado também, que a gente tem a nossa família espiritual. Mas o que me chama a atenção é a necessidade de amadurecimento psíquico, não é? No sentido de que a gente deve estar observando como é que é a nossa relação de família, fazer crescer junto, porque a grande dificuldade é essa mudança, muitas vezes, de papéis, de funções dentro da estrutura familiar, e como a gente tem que estar vigilante, porque trazemos cada um dos membros da família nosso comportamento, nossas crenças, nossas verdades, e que às vezes são confrontados por necessidade evolutiva com aqueles que compõem o nosso núcleo familiar. Então, hoje, na nossa conversa, eu vejo quanto essa estrutura familiar é importante para a sociedade toda, mas é importante para cada... a união, eu vejo que família é de fato união, compromisso, felicidade, coisas que às vezes e valores que a gente tem mudado, trocado ao longo de alguns anos, né? E que a gente tem perdido algumas dessa reflexão da seriedade que é estar em família e ter uma família. Perfeito. É isso, Ana, por enquanto. Thelma, você quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Eu estava pensando em relação à família, porque eu vejo, assim, a gente vai descobrindo na doutrina e aqui, quanto encarnado, que ninguém é normal, né? Então, assim, todo mundo tem as suas né, má inclinações, seus problemas, suas crises, e vive numa dinâmica, às vezes, ora filho, ora pai, ora mãe, ora isso. Então, assim, toda essa dinâmica
faz com que a questão de escolha e amadurecimento, né? E isso também eu vou puxando um pouquinho para questões espirituais. Isso também põe os assédios também morais que envolve todo aquele contexto, e a gente tem que aprender com resiliência a desvincular desse processo, né? Através de buscando, né, alguma saída para se melhorar, não é por aí, Daniel? Exatamente, assim, toda essa dinâmica, né, ela se constrói, a dinâmica que nós estamos vivendo hoje nas nossas famílias foi uma dinâmica construída ao longo das reencarnações, né? Não é uma dinâmica que nasce simplesmente porque a gente está ali. Então, ou seja, a própria família, os papéis foram definidos, né, falando em encarnações planejadas, né, foram definidos, cada um vai ser colocado num papel para que essa interação possa levar, né, uma ressignificação da história reencarnatória e um melhoramento do espírito. Só que isso se dá à base de atritos emocionais, né? A gente vai passar por uma série de reencontros que, na grande maioria das vezes, não são agradáveis, e isso vai exigir de nós essa estrutura emocional que o Espiritismo nos dá para fortalecer a alma nesse sentido, que são todas as virtudes do Evangelho, que são essenciais, né, para que passemos por esse processo todo, e essa dinâmica se reconstrua como uma dinâmica salutar depois para as pessoas, e a subjetividade, no ponto de vista individual, também tem saúde. Só que é importante a gente lembrar isso. Cada espírito tem um nível de suportar a vida, né? Então, quando é dada a estrutura familiar, né, por exemplo, a gente vê pessoas que... A gente vê nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, né, a amante que vira mãe, né, e a mulher que foi traída, que vira esposa, aí de repente volta na reencarnação, o pai começa a ter atração pela filha, que era amante, ou seja, é a dinâmica familiar, reencarnatória, né? Então a gente vai observando tudo isso e a gente percebe uma necessidade urgente de olhar dessa maneira através do Evangelho de Jesus, que vai nos dar esses instrumentos para poder lidar com isso. Mas é importante a gente pensar, eu acho que não tem como a gente achar um sentido, né, familiar, um sentido profundo nisso, se a gente não olhar para essas dinâmicas de adoecimento com a visão da imortalidade, né? Se não for isso, a gente se revolta, né? A gente não vê sentido como é que um pai faz isso, como é que uma mãe faz isso, ou um filho faz isso, como é que um filho mata os pais, né? Quando a gente não olha com essa visão da imortalidade, a gente fica numa visão superficial da família, né? E acaba caindo em sentimentos negativos que vão nos desestruturar a respeito da família, né? Então, o Espiritismo dá essa lente que parece nos conceder uma análise profunda a respeito dessas dinâmicas, né? Agora, Daniel, a gente tem essa visão, né, das vidas sucessivas e de que estamos sempre naquele ambiente familiar que precisamos, com os quais precisamos conviver, né? Mas a gente tem o esquecimento. Então, quando eu venho numa família, vamos pegar aquelas famílias que claramente a gente vê o adoecimento, que é quando um membro tem a drogadição, né, o alcoolismo, quando tem um membro com uma doença psiquiátrica, né, como a gente falou do transtorno bipolar semana passada, da depressão, da esquizofrenia, de psicopatias, aí está evidenciado, né, nesse momento atual aqui a questão da dinâmica atuando no adoecimento. Eu queria que você explicasse, falasse sobre como atuar ou como entender essa dinâmica para que você possa ter um pouquinho mais de consciência, né, ali dentro, de que aquele membro está sofrendo um adoecimento. Tudo bem, tem as questões das vidas passadas, mas também tem a dinâmica desse momento. Como é que a gente enxerga isso e pode atuar? Como é que funciona? A alma, a nossa alma, né, o espírito, ele é plural, né? Então é importante que a gente viva, né, as nossas facetas, essas demandas da alma, com uma contenção sem repressão, né? Conter com essa educação que a espiritualidade nos concede através do espiritismo,
vivendo as nossas facetas com afetividade, né? Todas essas energias que passam pela gente. É claro que vai haver algum momento que a gente vai precisar reprimir coisas que a gente, quando eu digo reprimir, frear impulsos, né? Que a gente precisa frear mesmo para não evitar sofrimento até que isso se organize. Então, conhecer isso, né? Conhecer isso em si, em nível individual, faz que eu atue na família, no nível coletivo, de maneira mais saudável. É por isso que no Livro dos Espíritos ele fala, conhece-te a ti mesmo, né? Qual é a melhor forma, né, de eu poder me livrar das paixões? Aí um velho sábio já dizia, né, um filósofo da tua antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, a partir desse autoconhecimento, dessa busca individual, eu vou me posicionar no coletivo para não gerar sofrimento para mim e para as pessoas. Eu fico com um projeto de vida, né, que vai me ajudar. Ainda que as outras pessoas atuem de maneira desequilibrada, ou elas inclusive têm o direito de viver assim, mas eu posso me posicionar no nível individual que as interações sejam de alguma forma que eu não cause esse adoecimento nas pessoas. E isso se dá de N formas, pode se dar de uma encarnação para outra, né, como a gente vem falando, ou dentro de uma própria encarnação. Eu vou trazer um exemplo só para a gente tentar clarear. Por exemplo, tinha uma família, né, que as mulheres tinham muita dificuldade, por exemplo, com a questão do feminino, a imagem do feminino. A imagem do feminino das mulheres na família, nessa família que eu cito, era uma imagem muito de um masculino mais original, de um masculino mais tradicional. Então, por exemplo, se alguém da família, alguma das mulheres, fosse ao salão pintar as unhas, arrumar o cabelo, passar um batom, ou que colocasse uma roupa mais sensual, que faz parte de todo esse processo da vida, aí essas mulheres falavam, não, como que você vai gastar dinheiro com isso? Né? Como que você vai fazer isso? E você olhava a imagem das mulheres, todas da família, eram mulheres que tinham uma imagem do feminino deteriorada. Elas não usavam maquiagem, era um feminino meio apático, assim, que não aparecia tanto. Então, essa família seguiu com essa visão do feminino, assim, a mulher não pode fazer isso, ela não pode ter o lado dela mais sensual, ela não pode passar um batom, ela não pode arrumar um cabelo e tal, tal, tal. Ou seja, ali, essa energia rege a família. Olha como o feminino é visto pela família ali. Sempre que a gente nega uma faceta da vida, ela vai voltar. Ela vai acontecer. Se eu nego o erotismo, ele vai voltar. Só que ele vai voltar patológico. Se eu nego as minhas emoções, elas vão voltar. Mas elas vão voltar patológico. Se eu nego a minha racionalidade, ela vai voltar. Mas vai voltar patológico. Então, ela vai... Se eu tenho uma dinâmica, né, por exemplo, de uma família que é muito racional, quando as próximas gerações vierem para resgatar a emoção, vai resgatar de maneira patológica. Ou seja, a alma não aceita ser pela metade. Ela não aceita, ela quer ser completa. E toda vez que uma família nega um aspecto da vivência familiar, as próximas gerações vão resgatar isso com a doença naquela área. Então, para que eu possa ter saúde, eu preciso dizer, filho, eu te amo, me dá um abraço, ter afeto. Não, agora não pode. Bota a regra, bota o limite. Aí fala, não, eu nunca vou chamar a atenção do meu filho e tal, porque eu vou lidar com ele com a educação, com amor. Se você conseguir, boa sorte. Eu nunca vi alguém que educou um filho sem ter austeridade, sem colocar limite, né? Ou seja, tem pessoas, aí ocorre justamente ao contrário, é aquela família que as pessoas meditam, todo mundo é yoga, e aí daqui a pouco aparece uma pessoa com um problema de agressividade enorme. Sempre volta, o sentimento vai voltar. Aí alguém que quebra as coisas, que joga as coisas na parede. Ou seja, aquela transformação espiritual da família não era real. Era uma repressão. E quando aquilo é reprimido, volta patológico. E vai sair em alguém. Alguém vai compensar isso, porque essa pessoa está com holofote e quer mostrar para a família que a alma quer aquilo de volta. Ou seja, a família se torna uma alma, né? É uma alma coletiva. Seria a ideia mais ou menos isso. Energética e espiritual falando. Ou seja, quando a gente tem uma polaridade muito extrema, né? A família dá um jeito, né? Algum dos seus membros vai ter que fazer esse movimento para o oposto, gerando uma patologia para que a família observe que ali tem uma questão a ser trabalhada. É mais ou menos isso? Seria assim. É claro que isso é de maneira bem geral, mas seria isso. Sim. É o que a gente chama de compensação.
A compensação da energia que está reprimida vai sair em algum lugar. Ela vai estourar, ela precisa sair, né? Agora, se eu estou aqui convivendo, nós somos uma família, nós aqui, estamos nessa sala digital, e todos nós conseguimos conviver as nossas facetas, saber perdoar, saber amar, namorar, ir para o trabalho, estudar, viver os meus afetos, dizer que ama, estou com raiva, não gostei do que você fez, mas vamos conversar, eu quero perdoar, você quer perdoar. Ou seja, não tem repressão, não tem joguinho, não tem mentira. Aí, geralmente, o que a gente faz, né? Por exemplo, tinha uma família que o pai tinha uma imagem muito idealizada, né? Uma família assim que era um pai muito rico, um pai no qual as pessoas viam ele quase como um Zeus dentro de casa, só que ele traiu e teve filho fora do casamento. E nessa perspectiva, o que é que todo mundo fez? Para não ferir aquela imagem, esconde isso e não fala sobre isso. Isso vai voltar, né? Vai voltar num neto, vai voltar num filho. Aí, de repente, o segredo, né, é o cupim que come a família, né? E quando a gente vê, o móvel já está caindo por terra, né? Porque come por dentro. Então, todo esse processo, as pessoas não encaram o problema, a gente tende a não encarar. Aí, muitas vezes, para não encarar, aí a gente usa o álcool, usa a droga, usa o sexo, usa o trabalho excessivo, usa o dinheiro, usa relações. A gente vai usar de tudo para poder reprimir, só que vai voltar. A alma não aceita isso, né? Fantástico. Ou seja, todo mundo fala, canaliza, né, toda essa energia para situações bem negativas, né, Daniel? Às vezes a patologia vem como defesa de questões emocionais que a gente não consegue superar, né? Então, por exemplo, pessoas que têm famílias com alto nível de violência, família disruptiva, a pobreza, aí a pessoa vai passar a usar droga para enfrentar aquela realidade, né? Então, muitas vezes, o patológico é uma defesa para determinados contextos familiares, mas ele pode ser também uma ruptura, né, de uma estrutura que não está aguentando mais, né? Tipo uma ruptura que olha para a mulher e tem que ser aquela mulher que só lava a louça, que não passa uma maquiagem, é uma mulher, vamos dizer assim, bem no arquétipo da Virgem Maria, que é só mãe, né? Que ela não tem uma profissão, ela não se realiza, ela não tem identidade, né? Ela só cuida dos filhos. Você olha para ela, não tem uma sexualidade, não tem a sensualidade. O feminino está todo apagado. Ela é o arquétipo da Virgem Maria. Então, aí, de repente, ela tem uma filha, como muitas vezes a gente usa esse termo socialmente, né? Como a gente é psicólogo, escuta muito isso no consultório e fala, minha filha virou uma piriguete. Aí compensa, né? Aí alguém vai compensar aquela energia que não está aparecendo. Sendo que se a mãe também apresentasse isso, valorizasse isso com contenção e educação, tudo seria vivido. Claro que a culpa não é da mãe, não é um determinismo, mas influencia, né? Influencia bastante, né? Como foi no Chico. O Chico, a vida dele não foi determinante para ele, no sentido dele ser uma pessoa traumatizada. E para nenhum de nós vai depender do nosso esforço de ressignificar essa relação afetiva, né? Isso a Joana fala muito nas obras dela, né? Eu acho interessante. Não, rapidinho. É que Daniel falou coisas tão importantes na relação familiar, e lógico que eu estou trazendo isso tudo para mim mesmo, né? A demonstração e a vivência da afetividade na família. Eu vejo que isso, nas gerações mais atuais, isso é mais leve, né? Na minha geração enquanto filha, na geração de meus pais e meus avós, era muito difícil um homem demonstrar afetividade, até pela própria cultura da época, né? Então, a demonstração e vivência de afetividade é importante. E a outra, tá, não sei se eu entendi bem, Daniel, é uma autenticidade na relação da família. É não viver comportamentos, fingir que não estou zangado quando eu estou zangada, fingir que eu tenho entendimento quando, na verdade, por dentro estou um vulcão né, de não compreender, de não aceitar. E como é que, com todas as nossas vivências, qual seria uma maneira saudável dentro do núcleo familiar, sem que isso torne-se falta de educação, é que eu falar tudo que estou sentindo e cada um que escuta, mas como é que eu vivo mais saudavelmente essas emoções que podem trazer tumulto, vou chamar de tumulto, dentro da relação, se eu não consigo lidar? Na verdade, conhece-te a ti mesmo, né? É um trabalho interno meu,
Exato. nessa dinâmica, né? A primeira coisa, né, nós criarmos o hábito, né, de entrarmos em contato de maneira genuína e verdadeira com as nossas emoções. Quando nós fazemos isso, aí nós vamos ter dois olhares. Eu tô dando conta do que eu estou sentindo, ou seja, essa tristeza, ela está me deixando que o Daniel pare de trabalhar, pare de sair, pare de namorar, pare de viajar, ou seja, eu não estou conseguindo conter minha tristeza. Ela está me tomando, né? Esse é o primeiro olhar. O segundo olhar, minha família pode me ajudar, ou seja, minha família tem essa função continente de conter essa minha emoção, ou seja, eu tenho um recurso ali para me dar um braço, uma coisa que eu preciso, a gente chama até, eu uso esse termo, né? Função continente. Então, quando eu olho para a família, olho para mim mesmo, começando a partir de mim, como é que está a minha função continente? Veja como o Espiritismo trabalha a função continente. Ele olha para o Espiritismo fala: ó, você está triste porque fizeram isso com você. Vamos fazer uma prece? Ó, você dando conta dos teus problemas. Vamos tomar um passe? Ó a espiritualidade entrando. Vamos escutar uma palestra? Nossa, eu escutei uma palestra que foi exatamente o caso da minha família. Estou pensando, às vezes você não precisa nem ir lá conversar, você já se resolve. É ou não é? Ou seja, isso é a função continente de lidar com as próprias emoções que o Espiritismo nos concede. Quando nós entramos nessa lógica, a gente sai do discurso da criança ferida e fala: isso é culpa dos meus pais, isso é culpa de... Não, calma aí. Eles têm a dinâmica deles lá e eu preciso trabalhar isso em mim. Então, o Espiritismo dá essas ferramentas, né? O Evangelho de Jesus dá essas ferramentas. Quando ele fala perdoa, ou seja, trabalha as tuas emoções, ele deve ter os motivos dele lá que ele vai precisar resolver isso, né? Ele vai precisar cuidar disso aí. Mas trabalha as tuas emoções, que isso é mais importante. Ou seja, quando eu vou trabalhar, por exemplo, o perdão, é comigo, né? É comigo. Eu preciso... O que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? Por que ele falou isso, ou ela falou isso, ou fez isso comigo que eu me senti tão ferido? Aqui, eu estou trabalhando a minha capacidade de conter as minhas emoções, igual a Miriam falou, sem sair esbufeteando todo mundo, né, ou falando um monte de coisa. Ou seja, eu vou conseguir conter com consciência, ou seja, olhando para mim. Aí, a partir daí, né, a partir desse ponto de vista sobre si mesmo, desse olhar sobre si mesmo, aí eu vou levar toda uma fala e uma atitude para a família. Vamos conversar? Né? Ou seja, as famílias com saúde dialogam. Né? Elas vão encontrar os pontos que não devem ser tocados e conversados, que a gente não dá conta. Então, se eu sou casado com a Ana, eu preciso descobrir isso também. Ana, ó, você é minha esposa e eu sou seu marido. Se a gente entrar nessa área, eu e você não dá conta. Vamos deixar isso aqui quietinho, para não, né? Cuida aí, por exemplo, sei lá, o que a gente vê muito hoje, família brigando por política. Vamos ficar calados, você cuida aí do seu ideal, eu cuido do meu, né? E a gente continua numa boa. Pronto, isso acontece. Isso é sabedoria. Não consigo resolver, a gente não vai resolver agora, mas não está inconsciente. O que volta são as coisas inconscientes, né? É o que Freud já dizia, é o retorno do recalcado. Quando está consciente, eu posso tomar uma decisão. Quando está inconsciente, a coisa toma uma decisão por mim. É diferente. Então, quando eu verbalizo, quando eu falo, quando eu converso e falo assim, Ana, a gente é casado, mas a gente não consegue uma conciliação nesse ponto da nossa vida, e vamos então cuidar disso para que a gente não vá para lá, porque se a gente for para lá, a gente vai romper o casamento, né? Vamos achar uma saída, ou a gente não toca, ou a gente toca até esse limite, vamos parar e tal. Pronto, isso é uma sabedoria, tem uma escolha aí, né? Quando eu não tenho consciência dos problemas, os problemas escolhem por mim. Aí separa, briga, abusa, violenta, porque o inconsciente vem e toma, né? A mão esquerda toma o que está fazendo a mão direita. Agora, é um processo longo, né? Essa obtenção da consciência vivenciando a dinâmica, né? Porque uma coisa é eu comigo mesma, avaliando, né? Estou assistindo a palestra, estou refletindo, mas na hora que eu entro em contato com o outro, que às vezes não tem a mesma reflexão que eu, né? Tem outras, mas naquele ponto nós não estamos no mesmo momento, né? No mesmo nível. Aí sim chegam os atritos, né? Então, essa construção, ela não é muito simples, né, Daniel? Essa é como a gente vem conversando desde o começo, né? Aparentemente, né, cada um tem seus limites. É claro que no limite ideal é o perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja,
a gente pode estender isso para as outras virtudes. O que é que Jesus quis dizer? Sem limite. No dia que você estiver conseguindo aceitar o outro sem limite, aguardando o tempo do outro, aí a gente vai estar conversando de uma psicologia baseada na psicologia do Cristo. Mas isso não é real para a gente hoje, né? Isso não, Daniel. Né? Eu queria só salientar que muita gente, dentro da doutrina mesmo, né, as pessoas começam a adquirir um certo nível de consciência, mas elas ficam olhando também muito para o outro. Ah, mas eu penso assim, eu já enxergo dessa forma, ele não. Como assim, né? A pessoa quer trazer o companheiro, o filho, para a doutrina, e aí a pessoa não quer. Então, aí começa um processo, às vezes, complicado, né, na dinâmica. Exato, assim, muitas vezes, né, a gente quer traçar um caminho que às vezes não é para aquela alma, né? Então isso passa por a gente na realidade muitas vezes vamos pegar a relação de pai e mãe, quer transformar o filho na imagem das nossas fantasias, né? Isso mostra que a gente também não sabe lidar com as nossas frustrações. Ah, eu vou dar todos os brinquedos que eu não tive. Eu vou fazer com que ele vire médico porque eu não fui, né? Tem todo esse processo, né? Eu vou querer que ele seja juiz porque o juiz é respeitado socialmente. Ou seja, não tem diálogo, né? Muitas vezes, ou seja, a gente quer enquadrar a pessoa na fantasia da gente. E quando isso não acontece, a gente não lida com as nossas frustrações de que a pessoa ali tem uma alma que quer se realizar e que às vezes nem mesmo essa pessoa sabe o que é que essa alma quer. Então, o nosso trabalho na interação com o outro é ajudar ao máximo a pessoa a ser quem ela é, e não o que a gente quer, né? Então, toda vez que a gente entra na queixa, na crítica de querer transformar o outro, isso está evidenciando em nós uma inconsciência de si mesmo. Na realidade, a gente está se vendo no outro, né? E diante da nossa impotência de mudar nós mesmos, nós temos a ânsia de se realizar na figura da outra pessoa, né? Então, por isso, essa busca. Então, a gente quer que o outro tem que ser assim para que fique bem para mim, ou o outro tem que ser, né? Não. Essa relação que está com problema, eu vou ter que tomar uma atitude. A pessoa não vai mudar. Então, ou eu saio, ou eu vou achar um jeito para poder me relacionar com essa pessoa, eu entendo essa pessoa, né? Então, existem N formas. E, na grande maioria das vezes, nós partimos para a situação mais conflituosa, que é fazer com que o outro seja bom para a gente ser bom. Né? O que muitas vezes, na prática, seria isso. Então, para que eu possa tomar as minhas atitudes e os posicionamentos e achar os meus limites e me reconhecer dentro desses limites, até onde eu vou nessas relações que eu aceito, eu preciso me conhecer, né? Quais são os meus limites, até onde eu vou, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito, e isso existe. Eu garanto para vocês, se vocês pararem para pensar, vão ter situações que falar, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu vou ter muita dificuldade de perdoar. Você vai achar o seu limite. Uma vez eu estava numa palestra com o Divaldo, lá, assistindo a palestra dele, e ele trouxe um exemplo sobre abuso. Aí ele falou, se eu fosse abusado, né, ele fala, eu ia demorar várias encarnações para perdoar meu abusador. Ou seja, é o limite dele. Ele achou o limite. Né? Para ele ia ser difícil amar de imediato. E o próprio Divaldo tinha um perseguidor, obsessor, que não conseguia perdoar ele, né? Pela uma decisão que ele tomou em outra encarnação, ele foi afetado e acabou se matando. Ou seja, cada um tem uma limitação dentro do seu nível de consciência. E quando eu me enxergo, né, o outro passa também a ser enxergado porque eu deixo de me ver no outro, o outro deixa de ser um espelho. E isso me ajuda muito a deixar de ser queixoso, me ajuda a respeitar, me ajuda a tomar determinadas atitudes. Quando eu não me conheço, eu me vejo no outro, né? Então eu quero transformar o outro no que eu mesmo não sou. E isso dificulta toda a relação. Ou seja, aí a gente volta para a frase do Livro dos Espíritos: conhece a ti mesmo. Então, se eu me conheço, eu paro de me projetar no outro, eu paro de querer viver minhas fantasias através do outro, eu paro de querer que minha família mude para que eu seja feliz. Ou seja, eu tomo as rédeas da minha vida e falo, ó, a minha vida é assim, ponto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não posso entregar ela na mão de ninguém, sou eu que tenho que construir minha felicidade. É claro que vai ser muito mais fácil se eu tiver pessoas que pactuem comigo nessa caminhada, que tenham a mesma consciência, que me deem suporte, eu também vou dar suporte. Vai ser muito mais fácil, né? Mas na grande maioria das vezes não é assim. Então eu preciso achar os meus recursos
para fazer valer essa frase do Livro dos Espíritos, e isso pode ser por vários caminhos, para que eu, munido desse autoconhecimento, eu aprenda a me relacionar. A gente precisa aprender a se relacionar. A gente não sabe se relacionar, né? Na grande maioria das vezes. A gente deseja, né? Eu quero que me ame, eu quero que faça isso para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, o fulano é assim, aponta o dedo, né? Toda a psicologia de Jesus, ela ensina uma maturidade psicológica, né? A ausência de crítico, não criticar, né? O não julgar, o amar, olha só, o amar ao próximo, mas é um amor condicional, como você se ama, ou seja, o autoconhecimento. Eu não tenho como amar se eu não me conhecer. Jesus diz isso. Ou seja, para você amar, você vai ter que amar você mesmo. E para amar a mim mesmo, eu preciso me olhar. E quando eu me olho, tem coisas boas e coisas ruins. Geralmente, qual é a dinâmica correta? A dinâmica comum. Eu sou o bom e o ruim eu vejo no outro. Aí eu quero mudar o outro, criticar o outro, mudar o outro, né? Eu fico identificado só com um lado meu. Eu não fico pleno. Então, o bom eu sou e o ruim está no mundo, não está em mim, né? Essa dinâmica ela é tão forte que ela criou a figura do demônio, né? Do Satanás, ela é tão forte, né? Porque eu sou bom e o mal está lá no demônio. E é ele que me tenta. É verdade. Não é? Meninas, a gente... vocês querem acrescentar alguma coisa? Que a gente vai passar agora... Sim, é possível? Eu sei que nós estamos... Claro. É um assunto borbulhante, mas a gente também tem um tempo limitado. Mas, Daniel, dentro de toda essa visão da dinâmica familiar, é possível hoje, né, na nosso momento evolutivo que nós temos aqui na Terra, é possível a gente ter uma dinâmica familiar que favoreça que os filhos sejam adultos, uns adultos mais maduros, né? Porque a gente hoje fala dos filhos que não saem de casa, que têm dificuldade de lidar com o mundo lá fora. É possível hoje, dentro da nossa compreensão, isso? Sim, é possível, sem dúvida. A Joana fala, né, da necessidade do preparo em se tornar pais, né? Ela fala de um preparo que você precisa se preparar. E, para mim, na minha opinião, uma das formas de se preparar é trabalhar a sua espiritualidade, né? Quando eu digo espiritualidade, sua espírita melhor, né? Porque a espiritualidade é uma faceta muito importante, não só para a família, é um lugar onde vai conter muitos problemas, né? Isso vai ser muito importante. E trabalhar as emoções, né? Essas emoções, ou seja, eu preciso me tornar um adulto para que eu possa cuidar de uma criança. E na grande maioria das vezes isso não é real. Eu tenho uma criança cuidando de outra criança, psicologicamente falando, né? Eu vou trazer um exemplo prático, que a Ana pediu isso, eu acabei me desviando um pouco na resposta, né? Eu acho que eu até comentei isso quando nós estávamos lá na sala do curso da Joana. Muitas vezes nós não escutamos os nossos filhos, né? Nós nos vemos neles, né? E queremos nos realizar através deles, e isso gera um abandono na criança, porque a gente não está ouvindo, né? Então a gente fala, eu quero que o meu filho seja médico, né? Mas esse desejo é meu ou é dele? É uma pergunta simples. Você já perguntou para o seu filho se ele quer ser médico? Né? Ou seja, será que não é uma coisa que tu está impondo, né? Ou seja, quando eu falo, você vai ser médico e não escuto ele, a criança fica lá, né? Mas nem me perguntaram, né? Tá bom, você está dizendo, deve ser o melhor para mim. Aí chega lá na frente, eu nem queria isso, meu pai me obrigou, né? Eu detesto esse pai, né? Aí quando faz 30, 40, começa a olhar para isso. Fui lá, passei 10 anos da minha vida me dedicando àquela medicina lá, que eu não tenho dom nenhum para isso. Ou seja, ele realizou o pai, mas não realizou a si mesmo, né? Como pessoa. E essas coisas não são, às vezes, ditas dessa forma tão clara, né? Eu quero que você seja médico. Né? É toda uma construção em torno que vai levando a pessoa. Muitas vezes a gente seduz o filho, né? Seduz com dinheiro. Veja esse papel, você vai ter dinheiro, você vai ser importante. Tá vendo o que eu estou te falando? E é um desejo do pai. É a frustração do pai. Né? Veja, isso aqui é um papel que é respeitado, você vai ser isso, você faz isso e aquilo. E você tem toda uma sedução do discurso ali, ou às vezes uma imposição que vai levar a criança a fazer a escolha que não é a dela, né? Aí quando chega lá na frente, está com tudo,
está com a carreira, está com dinheiro, está trabalhando, mas está depressivo e infeliz, porque realizou o desejo do pai, mas não realizou a si mesmo. Então, muitas vezes é isso. Então, a pessoa tem um filho, por exemplo, né? Tem um filho só. Ah, não, vou dar um irmão, porque esse filho está se sentindo abandonado, ele precisa ter irmão. Não, mas calma lá, isso é tempo dele, né? Aí você vai lá perguntar para a criança está brincando, está na escola e tal, e fala, e aí, você sente falta de ter um amiguinho? Não, eu tenho um monte de amigo no colégio, para mim é indiferente, né? Ou seja, o medo da solidão era de quem? É do pai e da mãe, né? Quem quer Ou ter seja, o filho é o pai e a mãe, não a criança. olha só quem está se relacionando. A criança ferida do pai se relacionando com a criança do filho. Não tem dois adultos ali, né? Ou seja, a partir da minha criança eu estou cuidando de outra criança. Isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Aí, não, vamos ter um filho. Aí, geralmente, tem um segundo filho, aquele desejo vem, né? Vou trazendo em casos práticos. Aí vai, se separa, a família não dá conta, porque a família não tem a função continente de receber aquela quantidade de filhos, ou às vezes de nem de ter filho, né? Aí falar, aí quando a criança vê, aí é aquele jogo dual, né? Ah, eu queria ter esse filho para ele fazer uma. Olha só o peso, porque eu tive esse filho para o outro filho não ficar só o peso que a gente coloca nas costas do menino. O desejo não é teu, é do menino lá, né? Que queria o irmão. Eu não queria, mas fiz por ele, né? Olha só como é forte. Aí tudo isso já começa nesse discurso. Aí chega lá na frente, aí o marido traz, separa, dá briga. Tá vendo? Ó, não devia ter. Aí pronto, aí inverte. Aí começa a alienação parental. Não quero ver esses meninos mais, isso é culpa dessa gravidez. E tudo isso é não dito. Isso é feito em atitude, né? Não, agora vou morar com os seus pais. Ou não, agora o pai não quer saber, aí abandona. Na realidade, já estava lá. Ou seja, aí muitas vezes esse olhar que o pai tinha, né? Ah, vou dar um irmão porque esse filho está abandonado. Aí quando o filho nasce, tem um problema de casamento, o que é que ele faz? Abandona. Porque é o tema dele, né? É o tema da pessoa. Ou seja, tudo que ele temia aconteceu. Porque não foi visto, não foi olhado, não foi pensado. Ele não só abandona a família, como ele vai traumatizar os filhos, mas também vai se retraumatizar no discurso da criança que ele carrega internamente. Então, você vê como é uma interação complexa, né? Agora, Daniel, a gente está caminhando para o final do programa e a gente está observando aqui, pelo menos eu fiquei com essa questão de como é longa essa trajetória do autoconhecimento, como a gente vai olhar para trás, né? Nós já que temos aqui uma vivência, já temos filhos, tem gente que tem netos e começa a olhar, né? Nossa, eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Então fica aquela, né? Você começa a ver o peso dessas dinâmicas que, na maioria das vezes, são inconscientes e de todo esse trabalho que a gente está tendo para trazer luz, né? Ao se conhecer melhor, ao se observar, ao prestar atenção na sua dinâmica. Mas isso é um trabalho de todas as nossas existências, né? Mas eu queria que você deixasse aqui, para quem está nos assistindo, que pontos são importantes da gente observar e que são fundamentais para a gente conseguir mais saúde na família. Não quer dizer que a nossa família vai ser perfeita, como você disse, estamos nesse momento aqui lidando com todas essas questões aí, mas para que a gente consiga trazer um pouco mais de equilíbrio e saúde para dentro do nosso círculo. Coisas-chave que a gente deve observar. A definição clara de papéis. O pai ser pai, a mãe ser mãe, o filho ser filho, né? Respeitando, seria essa definição clara. Uma segunda proposta. Os problemas, né, tentarem ser resolvidos dentro da capacidade de cada um. Por exemplo, aí eu tenho um problema de casal e eu coloco meu filho para discutir, fazer uma tríade com um problema que é meu e do marido, né? Esse problema não é dele, é um problema de casal, ele tem que ficar lá. Ou seja, esses papéis bem definidos, com as fronteiras bem nítidas. Isso é do casal, isso é do filho, né? Isso aqui é do filho dos irmãos, né? Eu vou lá ajudar, eu entro, ajudo e saio. Mas eles também têm que ter essa capacidade de resolver. Ou seja, essa fluidez, né, de cumprir o papel sem rigidez. Ou seja,
uma definição clara de papéis, né, na família. Um segundo aspecto, o diálogo, né, aprender a conversar, né? Vamos conversar sem agressividade, sem briga, ou sem retração, ficar calado, né? Que aí quando fala, já é para terminar com tudo, nunca fala. Aí quando abre a boca e fala, não aguento mais, vou embora. Ou então aquela coisa agressiva que está o tempo inteiro disruptiva. Ou seja, o diálogo é importante, conversar. Ou seja, definição clara de papéis, o diálogo. Um terceiro que na minha opinião, é muito importante, a genuinidade das emoções. Reconhecer essas emoções em si mesmo e estar sendo genuíno nas emoções com o outro, para tentar sempre trabalhar através de diálogo essas emoções ali. Porque quando a gente guarda rancor, guarda mágoa, né, isso sempre volta nas brigas, nas críticas, nas pequenas vinganças do dia a dia. Agora, se eu diluo isso, eu diluo essa emoção em um diálogo, eu acho um lugar para ela, tende a ter mais equilíbrio, a família, o casal, os filhos, os irmãos. Ó, você me magoou, né? Eu fiquei magoado, e de alguma forma eu permiti que você me magoasse, tal. Queria te pedir para não fazer, vamos trabalhar isso junto, vamos tentar mudar essa relação. Ou seja, tem a emoção e tem o diálogo. Ou seja, a capacidade de manter os papéis claros e as fronteiras desses papéis, né? O diálogo, a capacidade dessa emoção genuína, a espiritualidade, no meu ponto, a espiritualidade é fundamental, no nosso caso, o espiritismo, porque o espiritismo vai permitir os recursos do exercício das virtudes que são essenciais, não só no nível individual, mas também coletivo, para não adoecer. E talvez um ponto-chave, né, que eu também considero bastante, é o bom humor, né, a alegria de viver. Isso é fundamental. O bom humor, né, o senso de humor perante a vida, de ressignificar a vida, com esse bom humor, essa alegria de vida é sinal dos espíritos evoluídos. São características dos bons espíritos, né? Então, no meu ponto de vista, né, essa emotividade, esse pensar a vida, essa capacidade filosófica atravessaria por esses pilares aí, na minha opinião, né, nesse sentido aí. É claro que não é só isso, mas diante do que a gente vê hoje e vê hoje socialmente, talvez essas são as características importantes para a atualidade. E um excelente ponto de partida, né, Daniel e Miriam e Thelma, porque se as pessoas já começam a observar essas questões que são basilares, né, nas relações, elas já podem acender ali a luzinha amarela. Olha, isso aqui é uma coisa que, de repente, está faltando, né, no relacionamento da nossa família, ou em mim, né? Eu não estou transmitindo dessa forma, ou eu estou assumindo um papel que não é meu. Então, a partir desses meia dúzia de pontos-chave, já tem muita reflexão, né, para a gente fazer e trabalhar. Então, meninas, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que tá ótimo. É um assunto que não se esgota. Maravilhoso. Não é? Mas a gente quis dar uma pincelada aqui, a ideia da Miriam foi fantástica, porque quando a gente tratou do transtorno bipolar, e vimos, a gente tratou também em outros programas também sobre depressão, que a gente gravou com outros psicólogos da casa, a gente vê como a questão familiar é fundamental para que a gente possa sair um pouco dos emaranhamentos, né, em que todos estamos envolvidos e conseguir um pouquinho mais de tranquilidade, de equilíbrio, de serenidade diante da vida, melhores escolhas, né? Daniel, super obrigada novamente. A gente sabe que a vida de um psicólogo não está fácil, né? Os horários estão apertados, está tendo muito trabalho, ainda mais nessa pandemia. Thelma e Miriam, obrigada por vocês estarem aqui, pelas contribuições, e a vocês que estiveram conosco, te convidamos a se inscrever no nosso canal, acesse lá a nossa playlist, tem inúmeros assuntos, temas muito palpitantes, que com certeza vão trazer mais luz para o seu dia a dia, para as suas reflexões. Nosso programa vai ao ar às quintas, às 19 horas, é um programa gravado, então não tem como as pessoas participarem dele, né? Mas vocês, por favor, participem através dos comentários. Dê o seu like, compartilhe e deixe também lá o seu comentário, porque quanto mais comentários a gente consegue transmitir esse programa para mais pessoas que não nos conhecem, e também todo comentário é respondido.
Então, se você tem uma sugestão, uma dúvida, alguma coisa que você queira compartilhar conosco, fique muito à vontade. Então, muito obrigada e até a próxima.